Boa noite, Daniele, Devir Cursos e Terapias. Sábado, iniciando mais uma live e trazendo um pouquinho mais de informação a respeito das terapias corporais, das terapias integrativas, né, das terapias complementares, da massoterapia. E hoje nós temos um convidado especial, né, para tratar aqui de um assunto também bem especial, professor Paulo Adrian. Professor Paulo Adrian, que é de Manaus, né, e ele é professor do Departamento de Estética da Universidade de Laureate, chefe do Departamento de Estética, né, e professor também do curso de Estética. Também é proprietário e fundador do Centro Profissionalizante Leduc, uma escola de massoterapia, terapia corporal com ênfase em massoterapia e outros cursos dentro dessa área. E carrega aí nesse tempo todo uma vasta experiência dentro das terapias. O professor, ele é fisioterapeuta por formação e tem várias especialidades em várias áreas. E o professor já está aqui dentro da sala de aula, da nossa sala de live, e eu vou chamar o professor aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. O professor já assinou aqui, já está. Oi, Tudo bom? tudo bom? Estava aqui há um tempão te olhando já, observando. Eu estava apresentando o senhor, falando um pouquinho, né? Só não falei que eu Hum, iniciei minha carreira lá no Centro Leduc, né? Mas não, eu ri quando na hora que você falou, ele é o chefe de toda. Eita! Não, 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 não tudo isso. mas muito da nossa história foi possível porque a gente encontrou o Leduc no momento que era importante, né? Mas hoje o senhor Uhum. veio para a gente tratar de um tema bastante interessante, bastante simpático e assim, que necessita da gente trazer a pauta para esclarecimento de muita gente, que é justamente a massagem tântrica, não é isso? E isso, não sei se você está me ouvindo bem, e que eu te ouvi agora com Estou ouvindo bem, cortes no áudio. Tá ouvindo? estou ouvindo. Ah, tá. É porque o teu áudio tá cortando um pouquinho para mim. Dá um delay de Primeiramente, vez em quando, mas tá vindo bem a tá transmissão. bem. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, tá? Porque para mim é uma honra atender um pedido seu e também uma honra disseminar um pouco do conhecimento acerca dessa temática, porque ela é polêmica, né? A gente enfrenta aí um preconceito na massagem tântrica que é difícil de desconstruir, né? Então, só através do conhecimento a gente consegue tentar quebrar um pouco desse preconceito, desse tabu que a sociedade impôs no toque, para poder a gente divinizar, tornar divino, na verdade, o ser humano, né? Que é o que a gente busca, se conectar com o divino. Perfeito. Então, desde já, agradeço ao convite, para Não, poder a a gente gente agradece o comentar senhor. esse tema. A gente agradece por você ter dedicado esse tempinho para conversar com a gente. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo no desvendar do Tantra. Eu tenho algumas perguntinhas iniciais. Bom, a primeira Ah, delas sim. é a pergunta básica de início, né? O que é o Tantra? Né? E o senhor traz um tema que é divinizar. E é interessante que para a gente chegar no divinizar, nós vamos primeiro desmistificar e desmitificar, ou se é que essa palavra exista, né? Eu adoro inventar palavras, Uhum. você só me conhece. Desvirtuar, se é que isso Não, existe. E para só então, à luz do conhecimento, a gente encaminhar essa, esse o Tantra ao patamar que ele realmente pertence, que é a divinização, uhum. não é isso? Então, Isso, o Tantra, na verdade, ele é um estilo de vida, né? Então, ele é muito mais do que a gente conhece, né, na mídia.
como algo relacionado a somente sexo ou algo vulgar. Então, o Tantra em si, né, ele busca a aceitação do corpo, a conexão com o espiritual de uma outra forma, né? Ou seja, de um estilo de um comportamento, né? De estilo de vida, no caso. E a massagem tântrica, ela é somente uma ferramenta dentre várias que compõem o caminho do Tantra. Né? Porque o Tantra não é uma religião, não é uma seita, é um estilo de vida, né? Comportamental. Então, até compreender isso, né? A gente pega um pouco do preconceito, a gente pega um pouco do que é vendido no mercado para poder tentar quebrar esse tabu que a sociedade né, criou. E o Tantra, o caminho do Tantra, ele é um caminho lindo, divino, que é a ser trilhado. E é difícil. Por isso que eu acho muito complicado pessoas que vendem massagem tântrica, né, como garotos e garotas de programa, eles oferecerem essa técnica. Né? Porque assim, tá, por mais que eles sejam espiritualizados, eles precisam ter um trabalho muito interno de autoconhecimento para poder tratar um outro com a terapia tântrica. Então, por isso que eu acho complicado. Essas pessoas que trabalham com tântrica e vendem sexo no lugar disso. Então, creio que a minha missão é disseminar um pouco, né, desse conhecimento para que todo mundo saiba o que é na verdade, né? Por isso que eu ministro curso na Biocursos e tem grandes turmas, né? Tem vários alunos e eu falo o que é real. Olha, não é isso que está vendendo no mercado. A massagem tântrica é esse caminho aqui que é muito parecido, né? Tem coisas similares com o que é vendido, mas não é. É muito um trabalho do terapeuta, é muito uma questão de autoconhecimento do terapeuta para transmitir para o cliente. Não é simplesmente tocá-lo, masturbá-lo e fazer sexo com o cliente. Isso aí Não, não é possível. não é tanto. Não é Como tantra. Não é tantra. o caminho do tantrismo, inicialmente falando, ele tem origem na Índia, né? Sim. E é uma coisa muito antiga. A gente já sabe que eventualmente se perde até no tempo, né? Existe algum. Nem tem registros de como iniciou. Né? A Sabe gente da tem. civilização. A gente sabe da civilização, existem algumas literaturas de determinadas épocas que a gente tem como referência. Agora, o que o senhor estava falando é bastante interessante. Quando a gente trata uma técnica aqui no Ocidente como uma técnica de massagem, e o senhor traz a informação que é um estilo de vida. É interessante a gente remeter isso à Índia, porque a Índia, ela de fato, ela vive um estilo de vida, Uhum. até hoje, né? Até atualmente, nesse mundo moderno que a gente vive, onde ela não dissocia muita coisa, né? Então, um grande exemplo, que inclusive está ali associado com o próprio tantrismo, a própria Ayurveda, né? Que Uhum. também está Isso. ligado com uma arte marcial, que é o Kalaripayattu, que também está ligado com as práticas de Kriya, Yoga e outras várias práticas. Então, eles não dissociam e tratam tudo isso como algo divino, não é isso? E, professor, qual é o grande desafio, né? Porque o senhor falou assim, esse daí as técnicas são muito similares. É muito sutil essa linha, ela é muito tênue, né? O que diferenciaria Isso. de fato o que é tantra daquilo que está deturpado? Porque assim, o deturpado, ele acaba seguindo os movimentos de filmes pornô. Esse é o fato, né, de movimentos masturbatórios, movimentos de introdução, ou seja, coisas muito mecânicas. A Sim. gente percebe isso quando procura vídeos, quando procura imagens, a gente vê que aquilo não é o correto. Né, aquilo ali tá vulgarizando ao máximo, ao extremo, que não é a massagem tântrica. Então, ou seja, se eu pego uma técnica de massagem tântrica e aumento um pouquinho a velocidade e a intensidade, eu já dou uma ocidentalizada aí, eu já dou um X-vídeo, um porno, já torno ela longe do que é o real, que Uhum. é fazer com que o corpo inteiro seja prazeroso, orgástico,
né? Não de fato sexual, assim, como é vendido, né? Uhum. O senhor me corrija se eu estiver errado. É, primeiro eu vou fazer um comentário baseado no que o senhor falou, mas depois eu entro com questionamento para a pergunta. Isso parece os Kama Sutras de bolso, né? Você tem um Kama Sutra, um tratado maravilhoso, onde você prepara, inclusive, o homem e a mulher para o matrimônio, para a vida em casal, para a vida de casal em sociedade, praticamente um guia, coisa que não se Uhum. tem hoje em dia, né? Um guia para quem vai casar, né? E viver a vida em todos os estilos, e tira tudo e pega só uma parte, que são as Só figurinhas, a né? posição, Exato. só as figuras. Quase isso, né? Agora, o que eu queria comentar com o senhor? Falando Mas da. assim, até confundem a massagem tântrica com isso, o Kama Sutra. Aí eu falei, gente, Kama Sutra é muçulmano, eu nem, Mas eu nem assim, hindu. o tratamento que se dá é basicamente o mesmo, né? É Se sexo, tira então a é tanto. essência, se pega. Tudo que é tântrica é pra transar, é sexo. É um problema grave, porque a gente tem um problema elevado ao quadrado, né? Já não basta a deturpação, agora Uhum. pega-se uma ferramenta e se deturpa ela ainda, né? Agora, o que que é assim? É só uma parênteses. Em relação à deturpação, isso Ah, também ocorre pelo lado do cliente, né? Ele procura aquilo para sexo, não é só o que vende o sexo. Tem os clientes que não conhecem, né, hum, do que é realmente e procuram essa técnica para fazer, para ter um orgasmo ejaculatório, né, para se sentir tocado, para fazer sexo, né? Então, isso daí, a gente precisa atuar nos dois lados, tanto para os terapeutas reais para o e cliente. também para o cliente. O cliente tem que conhecer, tem que saber o que realmente é. E para isso, os Rapaz, terapeutas precisam disseminar o verdadeiro conhecimento os do verdadeiros Tantra. terapeutas, né? E Professor, isso me parece uma estratégia comercial. O cliente, vamos colocar assim, um cliente mal intencionado, vamos dizer assim, que se busca massagem com esse pensamento, sabe que Tantra é pode até não saber o que é Tantra, mas sabe que é massagem hoje em dia, né? Mas já sim, busca com esse pensamento. Aí, o profissional dessa área específica utiliza a palavra Tantra, que está, de certa forma, em evidência, como uma estratégia comercial para atrair aquele cliente. Só que, mais uma vez, pela segunda vez, atrapalha o profissional, terapeuta de verdade, né? Porque não é a primeira vez que a gente exatamente. sofre com esse problema, né? Aí esse mesmo cliente procura o profissional de verdade e joga Porque não consegue, não como sabe ele quer. diferenciar. Não sabe diferenciar, exatamente. Agora, professor, vamos para a essência do tantrismo? Vamos brincar de falar da essência? Imagina aqui que essa caneta aqui, ela é aquilo que no tantrismo chama de canal Sushumna, não é isso? E nós temos ali uma cobrinha que anda entrelaçando até o topo e uma outra Uhum. cobrinha do outro lado que anda entrelaçando até o topo e ambas se chamam Ida e Pingalá. Confere? Se eu estiver falando besteira, eu sou me Confere. corrige. Não, confere. Confere. Então, basicamente, o ato do Tantra seria. É porque essa cobrinha ela anda. Esse Sushumna, na verdade, ele representa a coluna espinhal, não é isso? Nossa coluna. Isso. Ao longo da nossa coluna, nós teríamos aqui 7 chakras. Né? E aí, dentro Uhum. do estudo dos chakras, que não é o que a gente vai discutir agora, eventualmente nós, como seres humanos mortais, cheios de limitação, temos bloqueios em alguns desses chakras, e quando esses bloqueios aparecem, problemas no nosso convívio social, até profissional, eles surgem. Seria isso. E Seria isso. e muitas pessoas têm problema nesses primeiros chakras, né? Que é justamente onde o Tantra atua, não é isso? Na verdade, o Tantra, a massagem tântrica, ela é uma ferramenta para fazer com que essa energia que suba por esses canais, que é chama Kundalini, Aham. ela tente se elevar ao máximo no chakra, né, o chakra coronário. Então, não é na primeira sessão que você atinge a iluminação, e sim em várias sessões, você vai ativando cada chakra. Existem pessoas que são mais ativadas nos inferiores, né, são pessoas mais egoístas, mais ligadas à parte material, mais ligadas para o É, sexo. né? Isso, mais ligado para sobrevivência, instinto de sobrevivência.
Então a gente tenta subir, elevar mais essa energia para que ative os chakras superiores, para que ele se conecte mais com o emocional, com o mental e até mesmo com o espiritual. Então Divino. essa é a essência, na verdade, né? Fazer com que ele se conecte com o divino, o espiritual, no caso ele mesmo. Entendi. Nesse sentido, o que eu vejo como essa grande, uh, esse grande arsenal de conhecimento indiano, o Tantra ele vem como uma alternativa. A gente tem ali as várias linhas de yoga, as várias linhas de práticas Isso, corporais, e o Tantra, nesse caso, através da questão da compreensão não do ato sexual, mas da sexualidade, porque o ato sexual é uma coisa, isso. né, professor? E sexualidade, A compreensão da sua energia sexual, de como que ela pode atuar na tua vida. exato, Na da verdade. energia sexual, que Isso. é Que é representada. super, que é muito poderosa, né? Até você ativando essa energia, você pode direcionar para alguma intenção sua, para alguma mudança de projetos, ou seja, enfim, é uma infinidade de coisas que você pode fazer. Interessante. Isso me faz fazer a seguinte pergunta. Nesse caso, essa energia, essa sexualidade, essa compreensão da energia da sexualidade, ela atua no campo da criatividade. Porque se a gente for analisar desde o princípio da função básica dela, a função mais básica possível, que é da concepção da vida, a partir daí já é uma energia de criação. E o bom uso de toda essa energia na nossa vida pode me permitir, por exemplo, desengavetar um projeto e fazer ele acontecer. Sim. Principalmente atingindo os chakras cardíaco, laríngeo, que é bem ligado com a expressão, com a criatividade. Então, conforme eu for subindo, mais relações eu vou conseguir obter com o meu ambiente, com as pessoas, comigo mesmo. Então, isso daí pode desencadear uma mudança tremenda na pessoa, conforme eu vou direcionando essa energia para cima, né? Professor, a gente trazendo à tona essa questão, eu poderia dizer o seguinte, que não é só o Tantra que está deturpado. Eu poderia dizer que a maneira como nós ocidentais lidamos com sexo propriamente dito, porque com a Isso. sexualidade não dá nem para dizer, né? Porque a gente nem entende do negócio, a gente faz muita coisa errada, mas a maneira como a gente encara ele por si só já está uma bagunça. Porque o que a gente observa? A maneira como a gente trata isso de uma maneira mais geral, mais genérica, não é todo mundo, mas uma grande maioria maçante, a gente vê justamente o polo oposto da energia criativa. A gente vê pessoas se afundando, vícios, degradação do aspecto financeiro da vida de uma pessoa, vê até aspectos de guerra, a gente tem na nossa história, na mitologia grega, a guerra lá de Troia, por exemplo. Tudo por quê? Uhum. Por causa de uma má utilização ou de uma não utilização dessa energia sexual. Isso eu É estou analisando. como se jogasse ouro na pia, ouro líquido na pia. Vai Porque embora. nós ocidentais, a gente cresce em busca de ter um orgasmo, aquele orgasmo de ejaculação, aquele finalmente, aquela pequena morte. A gente cresce com essa busca. Então as pessoas fazem sexo com essa busca de ter aquele famoso gozar, né? E Uhum. esse gozar, na verdade, só está ali jogando energia fora. Não, É a não, perda não de soma energia. nada, Uhum. só destrói, né? E o Tantra, até onde eu pude compreender, ele faz justamente o contrário. Ele Exato. pega essa energia e não joga fora. Ele Não. faz Ele subir potencializa, aumenta. no canal na direção do. E é essa energia que é utilizada para ativar os outros chakras todos. Exatamente. E esse orgasmo, esse gozar, ele é tão intenso, né, em forma vibratória, que o Tantra ele pode fazer com que a pessoa atinja esse estado sem necessariamente perder energia. Então, esse daí é difícil, mas é possível ao longo das sessões, né? O foco é esse, fazer com que ele tenha esses picos energéticos, essa pequena iluminação que ele tem, porque quando a gente tem um orgasmo ejaculatório, a gente abre um portal com o divino
e fecha imediatamente, né? Tanto que durante esse Então, processo, quando um bebezinho entra, e o bebezinho eu não estou falando da fecundação do óvulo, eu estou agora falando imagina quando... justamente da passagem do espírito na morada terrena. Aham, isso. É Agora a abertura desse. imagina você com a massagem tântrica ter Ah, esse portal aberto por mais tempo, né? Imagina o quanto você se transforma com isso. Então é esse que é o caminho, esse que é o foco, na verdade. É fazer com que você se ilumine, né, mais tranquilo. a professora, essa é uma missão espinhosa, né? Porque você imagina, dentro da própria sexologia, o Freud, coitado, o Jung nem se fala, mas o Freud, coitado, que já. Eu acredito que quando a gente fala um pouco do Tantra, que a gente volta lá nos estudos freudianos, começa a ficar um pouco mais claro, basicamente, aonde que ele queria chegar. Mas naquela época era mais difícil, se hoje é difícil de trazer a questão da Uhum. sexualidade para esse nível de, eu posso até dizer, de polaridade energética, que de fato acaba sendo polaridade energética, né? Imagina que o homem estava certo e já não conseguia ser compreendido. Imagina agora a gente trazer toda essa bagagem para cá. É uma missão bem espinhosa, né? Mas é uma missão sublime ao mesmo tempo. Até porque se fosse uma missão muito fácil, não seria missão. É, Né? todo mundo seria já considerado Buda, já teria atingido a iluminação, seria bem fácil. Mas não é. De acordo até com a própria tradição indiana, acho que a gente até quebraria a tal da roda do Sansara, né? Não nasceria mais. Aham. Né? Já não É, passaria. pronto, já iluminou, todo mundo já descobriu o segredo, então não precisa mais, né? Qual que é o desafio que o senhor tem tido nos seus cursos? Eu acredito que esse seja um. Mas conta pra gente assim, um case, um desafio nesse sentido. O principal que eu percebo até nos próprios alunos é o receio do toque, porque muita gente, né, a maioria dos alunos, até eu já passei por isso, eu tinha receio de toque, Uhum. né, da pessoa me tocar, me abraçar. Então, isso tem muito nas turmas. Né? A pessoa ela se permite, então ela acaba sendo uma terapia no curso, porque chega no final e ele já se permite um abraço, já permite um carinho, um afeto, isso daí muda Uhum. consideravelmente a relação com as pessoas. Então, Existe- maior desafio, não é nem problema, o maior desafio é a pessoa se permitir para esse processo de se permitir o toque. Né? É esse que é o Professor, desafio. existe. Eu vou fazer perguntas de bastidores. Existe também, já aconteceu em alguma turma de. Apareceu também aquele aluno que estava mal intencionado em tocar, e aí ele teve que. O senhor teve que enquadrar alguma situação assim? Tipo, olha, Não, não houve, né? não, assim, tem brincadeiras, né, claro, mas a gente acaba aparando no ar, assim, não faça isso, não. Então, mas quando a gente conduz o curso, né, eu estou de olho o tempo inteiro. Então eu vejo que tipo de toque está sendo mal intencionado, mas eu não percebi ainda esse tipo de comportamento, né, porque eu trabalho é, toda uma construção. Né? São 4 dias de curso, então primeiro vai tendo aquele toque, aquele trabalho teórico, aquele conhecimento teórico, depois vem algo mais sutil, aí vai ousando mais um pouco, até o último dia a gente ter essa, essa liberdade no toque. Mas o aluno já passou por toda uma etapa, então eu já consigo identificar e começar brecando, assim, antes que aconteça. O, o, o público, o público que normalmente costuma buscar os cursos são mais casais ou diversifica bem mesmo? Não, a maioria são terapeutas, São né, terapeutas também. massoterapeutas, e tem pessoas curiosas e tem pessoas que querem se tornar inesquecíveis. Eu peguei a fala de uma aluna. Ah, Eles, professor, estou neste curso aqui porque eu quero ser inesquecível. Eu sou solteira, então tudo bem, você não está errada. Errada seria se ela vendesse isso como, né, como junto com a outra parte. Né? é. Não está errado. Não está Professor, errado. conta assim, basicamente, o senhor fala que no primeiro momento tem todo um embasamento teórico. Existe muita resistência? Eu estou perguntando assim para o senhor, porque você sabe que, eventualmente, a gente tem que dar uma aula de, de fundamentos de medicina chinesa, por exemplo, né?
E aí, eventualmente, a Uhum. gente... Eventualmente não. Obrigatoriamente, você tem que falar de yin e de yang, assim como no tantrismo falar quando traz a fundamento, principalmente histórico, né? Trazer uma divindade, né? Falar, eu não sei se é o caso do Tantra, mas, por exemplo, falar das aventuras de Shiva com Kali, que era a esposa com que ele mais gostava de praticar de fazer essas práticas, né? Uhum. E Essa parte existe. de divindade, essa parte de divindade eu trato mais, assim, porque tem pessoas de diversas religiões que fazem, Era essa né? E, pergunta, né? e para não fazer como é que diz? Esse embate aí de concepções, Aham. eu explico que as divindades, né, elas são personificações de uma energia divina. Então, que ela pode ter o personagem que ela quiser, no caso Uhum. do que ela acredita. Então, se ela não acredita em Shiva, mas que ela acredite que existe uma força que complementa uma outra, né, Isso masculina e manifesta feminina, aquelas que seria o qualidades. Yin e Yang, isso. Então eu explico assim, olha, Shiva é só uma personagem para a gente compreender melhor o que é, de fato. Né? Porque É mais isso, a resistência é mais essa. é mais nesse sentido, né? Porque realmente essa E, resistência, ela acontece, né? E como a gente já trata de um tema basicamente polêmico, mais uma polêmica pode. e Mais um empecilhozinho, né? aí tem Mas aí tá tirando de letra, né? poucas pessoas procuram para achando que era aquilo que vende no mercado. Uma ou duas pessoas e desistem logo no primeiro dia. Isso é bom que Daí a gente fica, né? Fica que tem que ficar. isso. Tipo assim, ai, não é o que eu esperava. Ótimo, saia daqui. Ah, é verdade, tá certo. Você, na verdade, você não perde, você não está perdendo aluno, você está separando o joio do trigo. Se não é aquilo que a Mas, pessoa mas por mais que ela tenha pensado naquilo, esse primeiro dia eu já consigo dizer, não é isso. Então ela não continua, mas pelo menos ela já sabe que já massagem sabe tântrica que real não não é. é aquilo. Isso. Pode ser que Mas essa foram semente, pouquíssimos. pode ser que essa sementinha germine lá na frente. Eu tava outro dia vendo um filme, Psicologia do Amor, eu acho, e a pessoa colocou tudo dentro de explicações científicas, e é bastante interessante, porque quando a gente pega aquela experiência que o filme estava mostrando, o quanto sofrimento, quantas situações diferentes acontecem na vida das pessoas, a gente verifica que, no final de tudo, eu entendo, falando sobre o Tantra, que é uma falta de uma consciência, né? E essa consciência, por mais que o Tantra trabalhe a energia sexual, é justamente de compreender que quando se vive em casal, né? Ou se vive em outras relações, porque toda convivência termina sendo regida por uma energia semelhante a essa, né? É, Uhum, eu acho que justamente o que falta é isso, é compreender essa vibração entre esses opostos. E aí, no final das contas, parece que a gente sofre de bobeira, por falta de uma compreensão. uhum. Tem relatos nesse sentido no final do curso, professor? Você já ouviu alguma coisa? Ou mesmo depois que as pessoas terminam, professor, aquele conhecimento hoje está me servindo para isso, aconteceu isso. Acontece algum case desse tipo? Desse tipo não tanto, mas, mas aquele que eu comentei mesmo em relação ao seu próprio preconceito que tinha do toque, né, da pessoa tocar, da pessoa ser tocada, de sentir a real, né, a expandir a própria consciência. Tem uns que se permitem, e esses que se permitem conseguem ter uma percepção da energia que sentiram e se sentem mágicos. Falei, gente, era isso, isso daqui é tão lindo. Nossa, tô completamente diferente do que a gente imagina. Porque na verdade, né? Então, quando a gente fala expandir a consciência, é isso, é você perceber, né, o que de fato o teu organismo é capaz. E tem gente que teve a primeira experiência, nossa, nunca senti isso na vida. Aí eu falei, não, olha aí, seja bem-vindo ao Tantra. Professor, e assim, agora falando assim já do ponto de vista do terapeuta, como que é quando o terapeuta começa a iniciar o seu trabalho como terapeuta tântrico? Quais as dificuldades? Eu sei que o obstáculo tem um obstáculo que é justamente filtrar o cliente, né? Mas a partir Esse é o daí, principal. esse é o principal, né? Agora, alguma ou obstáculo, ou dificuldades, ou quem está iniciando
começa a lidar com alguém desconhecido. Como que acontece isso? Na verdade, quem for trabalhar com qualquer, isso vale para qualquer outra tipo de terapia. O terapeuta ele precisa ir em busca do autoconhecimento constante. Né? Ele precisa saber o que, que deixa ele ansioso, o que, que deixa ele preocupado, com medo, com raiva, e ele precisa trabalhar essas emoções ruins porque afeta a forma como você atua com um cliente, com um ser humano. Uhum. Então, se ele não domina, se ele não se domina, ele não tem como intencionar algo de cura, de cura emocional, cura física, porque ele não consegue nem se autocurar. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para um terapeuta, incluindo o tântrico, é o autoconhecimento. Né? Eu fiz tantos cursos, eu fiz curso de Reiki, Theta Healing, barras de Axis, ok, mas para que isso te serviu? Tá? Porque se você continua com ansiedade, continua crisado, com medo e com raiva, esses cursos não te serviram de nada. Então, é melhor confiar em uma pessoa que consegue que não fez nenhum curso, mas ela é completamente centrada e ela consegue intencionar uma energia de cura do que uma pessoa que fez milhares de cursos e não consegue nem Sem se ter uma analisar nada. inteligência emocional para. Então, o primeiro passo é esse, é a busca do autoconhecimento constante. Se eu sei que aquilo ali me deixa ansioso, eu preciso buscar, meditar, alguma forma de me conhecer para eu atuar nisso. Porque senão, não tem como cuidar do outro. É difícil. E isso é difícil. Então, tem muitos terapeutas, mas tem poucos terapeutas. Professor, o Tantra, ele tem a sua forma de levar a pessoa para esse autoconhecimento e para esse. Eu posso até chamar de autocura, né? Porque uma vez que a gente vai se reequilibrando, não deixa de ser Uhum. uma cura, né? Como que funciona dentro do Tantra esse trabalho que o terapeuta faz com ele mesmo, esse autotrabalho? Ele tem a sua própria doutrina. Esse do autoconhecimento que você Isso, diz? ele tem a própria doutrina, por exemplo, ele apresenta o conhecimento de você, sobre você, para você mesmo, e a partir daqui você tem que ajeitar isso tudo em você mesmo. Ele tem essa doutrina, e como é que acontece? Dentro da Para que linguagem. ele atue com terapia tântrica, eu digo para os meus alunos, olha, esse curso de massagem tântrica, ele é um pedacinho, é um cubinho de gelo de um grande iceberg. Então você precisa se aprofundar e fazer um curso extensivo de terapia tântrica que vai trabalhar toda a parte de meditação, né, vai trabalhar mantras, vai trabalhar é, todos os estilos de massagem, né, porque são vários estilos, da mais profunda até a mais sensorial, que é a que mais realizada. Então, no curso, a gente executa aquela bem introdução mesmo, a sensitiva, sensorial. Então, não tem como a pessoa já fazer o curso e dizer, eu sou terapeuta tântrico. Não tem como. Né? Porque existe toda uma ferramenta que o terapeuta tântrico precisa, né? Como entoar mantras, como fazer mudras, ou seja, então tem muita coisa para agregar na terapia. Então ele precisa desse conhecimento, desse aprofundamento, senão ele vai ficar só fazendo um carinho, né, na verdade. Ele vai ter a intenção, claro, né, porque isso é muito importante, intencionar, ter a intuição, né, ser confiante, seguro, ele pode ter todos esses fatores, mas ele precisa ter outras ferramentas que potencializam, como, por exemplo, mantras potencializam muito o estímulo de chakras, potencializam muito o processo de cura, de reativação energética, se ele souber o mantra correto. Então, tem que aprofundar, não pode ficar só num curso de uma semana, né, e achar que está aprofundando com prática. Não, ele tem que buscar mais conhecimento, no caso. Na verdade, então, a massagem tântrica seria, nesse sentido, a porta de entrada. Exato. Mas o É isso caminho, que eu falo para os o caminho alunos. Eu estou ele abrindo aqui a porta. uhum. Entra e trilha teu caminho. O caminho não tem um destino, né, professor? O caminho, Não, ele vai embora. Até porque se ele pode ir para se vários lugares. né? Então, é correto a gente dizer que, nesse caso, a massagem é a porta de entrada, o caminho não tem destino, mas o que a gente precisa é da vivência da jornada para se tornar Isso. um grande terapeuta.
E não só vivência, e sim como que essa vivência te transforma. Se isso aqui não acontecer, então não foi válido essa vivência. Ou seja, só o conhecimento não é importante, tem que te transformar. Você tem que ser, na verdade, uma versão bem melhor do que já foi, É, com os teus com é o conhecimento. terapeuta que ele tem que praticar nele e na vivência dele aquilo que ele leva para os outros, né? Se eu Exato. sou aromaterapeuta, mas eu uso remédio alopático e não boto a mão no óleo essencial, que aromaterapeuta sou eu? E isso é muito difícil, sério. Eu vejo muitos terapeutas e vejo pessoas infelizes, vejo pessoas que sentem raiva, que julgam as pessoas, com o ego lá em cima. Falei, gente, não, abandona esse ego, abandona isso. Já desse a gente estava fazendo uma live também, conversando com outros amigos aí, e aí surgiu o termo chamado. Eu digo para o senhor assim, nunca um termo foi tão verdadeiro nesse mundo que a gente vive quanto esse termo chamado. Não tem jeito. A gente não eu acho que assim existem profissões, existem ocupações, existe tudo isso. Naturalmente, um terapeuta ele é um profissional. Mas eu acho, assim, vivendo de terapias, no Uhum, tempo que a gente vem vivendo, e conversando com pessoas que. A conversa que a gente está tendo hoje, por exemplo, eu só tenho cada vez mais a certeza de que o chamado, essa palavra, o chamado, ele é um termo muito assertivo nesse sentido. Porque o senhor vem tratando de uma coisa e realmente para a gente vai ficando claro. Então agora a gente já não está falando de sexo. Nós estamos falando de uma energia sublime cujo o caminho para se atingir a compreensão da sexualidade é um meio. Então isso daí não é uma coisa para quem uhum, está querendo uma profissão para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa para quem atende o chamado. E exatamente. para quem está disposto a praticar isso que está aprendendo em si mesmo. Não vejo eu particularmente tendo essa conversa, não consigo ver uma outra forma de você passar isso para outra pessoa sem que você passe isso para você mesmo. É igual o Exatamente. famoso propaganda boca a Esse boca, que é o né? caminho. Igual propaganda boca a boca. Não dá para eu indicar outra pessoa se eu não passo pela experiência. Mas quando eu passo Uhum. pela experiência, não existe um marketing nesse mundo mais eficiente. Não, é verdade. Super verdade mesmo. Porque se você, né, faz todo esse caminho, trilha esse caminho e não experimenta, como é que você vai saber que o teu cliente está sentindo ou não, né? Como é que ele saber que está transformando a vida dele ou não? Então tem que passar por isso mesmo. Então se você é um terapeuta tântrico, você tem que sentir tudo, você tem que se procurar, você tem que se permitir. Não pode, assim, eu não gosto que me toquem, não gosto de abraço e eu vou fazer uma massagem tântrica. Isso daí não, para mim não existe. A pessoa ela tem que ser permissiva, ela tem que ser aberta com as pessoas, ela tem que ser humilde. Esse uma principal característica também de um terapeuta. E ser acolhedor, porque as pessoas que te buscam para massagem tântrica, elas estão perdidas e a gente tem que guiá-las. Tá? As pessoas que procuram uma massagem tântrica de verdade, né? Ou Você, elas estão com alguma dor, ou elas precisam de algo que transforme. Então não tem. Aquelas que procuram sexo, por favor, tá aqui, ó. Tem um anúncio de jornal aqui que você pode ligar. lá no Mas eu não Google você faço isso. encontra, né? Pra que você quer que eu te faça gozar por R$ 400, R$ 500? Não, tem mais barato aí, vai lá. Não, é a diferença entre valor e preço. Ainda tem isso. É. A diferença entre valor e preço. Professor, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu fico olhando aqui, é porque a gente, de vez em quando, o Instagram pega a gente de surpresa, né? Para não cortar Uhum. Acho que assim. é 40, acho que é 40 minutos, É né? uma hora. É Ah, uma é? hora. Mas aí ele entra com a contagem regressiva e corta a conversa no melhor da conversa. Eu queria Uhum. deixar aberto, eu vejo que tem muita gente comentando, pessoas realmente interagindo aqui. E se tiverem perguntas, por favor, podem fazer as suas perguntas. O professor está aqui para cooperar hoje com a gente, está cooperando bastante. E podem Quem, e colocar quem, as deixa, perguntas. enquanto eles pensam numa pergunta,
Pode falar, professor. Na Biocursos, a partir de amanhã, acho que o de amanhã já encerrou, mas vai ter uma terceira turma de massagem tântrica. Tá? Lembrando que é uma porta para esse caminho lindo. E também tem um curso online de terapia tântrica, que é mais extensivo. Então, quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem que eu mando as informações para fazer esse curso, esse aprofundamento. E ele é muito completo, porque ele tem vários módulos que compõem tudo que o terapeuta precisa. Tem uma pergunta aqui. Eu preciso de outra pessoa para conceber a energia do Tantra? É mais fácil outra pessoa, mas você pode se estimular. É difícil, né? Não é como uma masturbação, mas é possível. Só que outra pessoa, né, que possui uma outra polaridade também, não precisa necessariamente ser de outro sexo, mas a polaridade dela, porque nós temos duas, né? Uhum. Então eu preciso de uma outra pessoa para movimentar a minha polaridade, para movimentar a minha energia. Só Sim. que com o meu próprio toque eu posso me estimular, sim. Uhum. Só que a intensidade é menor, né? Você tem que ter um trabalho aí muito, É um pouco mais muito... trabalhoso, né? Isso, uma meditação bem mais forte nesse caso. É como se as cobrinhas tivesse só uma ali subindo no canal Chuchuma. Ou nem subindo, ela acha, não quero não subir. É, porque é mais difícil, né? É, imagina, mas o importante é que você acaba descobrindo algumas outras regiões. Você talvez não tenha a intenção, como um terapeuta, de movimentar a energia, né? De trabalhar a parte quântica, a energia sutil. Uhum. Mas você acaba desenvolvendo a tua sensibilidade do teu corpo, sabendo onde que onde zonas desconhecidas possuem, né, sensibilidade para te dar prazer. Então isso daí é legal. No banho você pode sentir, deitado sozinho, você pode se estimular com um óleo mais terapêutico. Então é possível, A mas é mais mistura trabalhoso. a mistura de gerânio com ylang ylang e patchouli. Patchouli, nossa, Professor, bota canela ainda. deixa eu falar para o senhor. A gente vai gravar esse vídeo. Ele vai ser gravado. Vamos deixar ele no IGTV e vamos colocar também no YouTube. Então, Uhum. depois o senhor me passa. Eu vou deixar o contato do curso que o senhor falou agora há pouco, porque quem perder esse curso, mas quiser aí depois o contato, vai poder pegar o contato lá no link. Eu vou deixar um link, deixar o contato tudo bonitinho. Ou então pode passar no próprio Instagram mesmo, a pessoa manda no direct e eu passo as informações. É Perfeito. E eu vou anotar tranquilo. lá e vou deixar essa informação, informação diretamente com o professor Paulo Adrian sobre Isso. os dois cursos, Na né? minha bio tem um link também que já leva para a formação. Então ele pode abrir e já tem os dados do curso. Ah, legal, bacana. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos ainda, tem bastante tempo, tem uns 14 minutinhos ainda, dá para conversar Tem mais. a Eliana e ó, eu ainda não tive vontade de fazer a massagem tântrica. Ainda não recebi o chamado. É o chamado, né? É o chamado. E cada coisa realmente ela ocorre no momento que tem que ocorrer. Né? Às vezes a gente muitas vezes se vê forçados por terceiros ou por opiniões ou pelo que quer que seja a trilhar um caminho, mas a verdade é que muitas vezes aquele não é o nosso caminho ou aquele caminho não é para aquele momento, porque às vezes a pessoa não está Isso. pronta para aquilo, né? Isso O senhor aconteceu mesmo teve comigo essa também. experiência, né? Exatamente, eu fiz o curso, mas aí eu tipo assim, não sei o que vão pensar de mim, que eu trabalho com sexualidade, com genitais, com a massagem de uma pessoa pelada, aí escondi, né? Falei, não, vou retrair um pouco. Então depois que eu fiz o Reiki, né, os 3 níveis, quando eu cheguei no terceiro, aí meu mestre ele abriu assim uma conversa comigo, ele falou da energia sexual intensa, que poderia trabalhar mais isso. Falei, quer saber? Qual Eu caminho? acho que esse vou voltar, esse é o caminho. Então, eu percebi que eu precisava, tinha uma missão com a parte tântrica, que eu tinha um preconceito. Né? Antes de conhecer, eu falava para meus alunos, olha, isso aí é uma massagem com sexo, não faça não. Então, eu tenho essa responsabilidade de passar o que é o correto agora, porque eu acreditei no errado. Uhum. Né? E, na verdade, eu julguei sem conhecer. E E às agora eu vezes, quero ajudar. né, professor, conhecendo o senhor também, a seriedade do seu trabalho, às vezes
no momento desse, tem a questão que nem é preconceito. Às vezes você quer poupar o aluno de uma situação que a gente sabe que existe. E são as Exato. pessoas buscando o que é errado, né? Buscando a coisa por um outro caminho. E quer queira, quer não, para muitas pessoas isso é motivo de desistir desse caminho. Mas por quê? Porque coisas não tão adequadas acontecem de qualquer forma, né? Mas é como o senhor falou, a melhor solução é a luz do conhecimento da consciência, né? Uhum. Acaba sendo a Isso mesmo. melhor saída. Já fui convidado 2 vezes, mas minha mente não me chama atenção. Acontece, Chamado. acontece. E cada um tem o seu. Eu, por Acontece. exemplo, o meu chamado é para dor. Uhum. Para quê? Eu não posso ver ninguém sentindo dor. O chamado do Tantra, ele é extremamente. Eu vejo a importância dele. E ainda diria mais, é um chamado de responsabilidade extremamente alta, né? É porque muda bem as relações com consigo, com as pessoas. Isso. E o Então, é uma resultado? transformação bem. O resultado é E o resultado? magnífico. Eu imagino. Autoestima sobe. Eu imagino o resultado realmente na energia da criatividade em todos os campos na vida da pessoa quando essa energia se desbloqueia. Exato. Porque Kundalini é uma energia criativa mesmo, criadora, Criadora, né? transformadora. Perfeito. Isso Agora, mesmo. pessoal, tem alguma mitologia na criação do Tantra? Embora a gente não tenha registros de quando e onde especificamente, que ela se perde realmente no tempo, mas existe uma mitologia que sirva como alegoria para o surgimento do Tantra, assim como existem algumas linhas da yoga mais convencional? Da yoga mais convencional? Só a mitologia dos deuses, Shiva, Shakti, que eu conheço, né? Se tiver Shakti. uma outra assim, é a deusa, a representação da energia feminina, que é a isso. É porque ainda. Aí essas duas energias elas são trabalhadas de forma, né, na mulher Yoni, que significa o órgão sexual feminino, que representa a deusa Shakti, e Lingam é a técnica usada no homem, né, no pênis, para fazer a estimulação, né, a amplificação de energia dessa energia divina que é o de Shiva. Na verdade, ele é encarado como Deus. Então, mais esses aspectos de divindade. Mas quem não acredita nessa personificação pode só ficar com energia masculina e feminina. Eu gosto de pensar na qualidade dessa energia representada por Shiva. Então é interessante, por exemplo, aqui no Ocidente muitas vezes foi representado como deusa, né? Que é um grande erro, né? Principalmente quando ele está na forma Nataraja, que é Shiva dançando. E é interessante porque em cada aspecto que ele é representado, ele traz uma energia, né? E como seria a representação da a energia dele, assim, de uma maneira... Porque ele tem a representação do Linga, mas tem muito mais aspectos que são representados pela figura de Shiva. E Shakti também, né? Ela tem uma representação de maternidade, seria isso? Não me lembro bem. Quais seriam as Seria mais de energias gera... que eles trazem? como se fosse yin yang, né? O masculina seria mais transformadora, mais a criativa, né? A feminina seria mais de geração, né? Mais seria mais quieta, mais calma, né? Seria mais de festividade. Então é uma completa a outra. De Isso, cuidar, de proteção. isso, mais calma, mais branda. Já a do Shiva seria mais voraz, mais intensa. Se a gente fosse falar de uma analogia entre Yin e Yang, dentro das divindades indianas, o contraponto poderia dizer que são Shiva e Shakti. Isso. Shakti seria Yin e Shiva Yang. É. Então, Mais ou menos realmente, assim. falar de Kali não dava certo, porque a Kali era muito Yang, né? Não, cara, vai destruir todo mundo. Porque o Shiva, dentro da mitologia, ele teria 7 esposas, né? Uma delas é Kali. E, inclusive, uma das representações é interessante, que das representações que eu me lembro, Kali mata Shiva, né? Arranca a cabeça dele, dança em cima do corpo dele. Mas é a esposa dele. Então seria Não, Yang, mas seria certo. não faz parte, não, disso daí.
Então, nesse caso, é esses dois aí. Só os dois, é. Na Taraja também nem pensar. Também é um outro aspecto, é o aspecto dele na transformação. Embora eu acredite que a gente está brincando de analisar divindades agora dentro do Tantra. Embora eu acredite que quando o Tantra aconteça, quando a Kundalini consiga fazer o seu trajeto, eu acho que na Taraja Shiva é quem age, porque aí acontece a transformação, né? Uhum. Transformação do ser, Do né? ser, Ou seja, pessoa, a exatamente. vida dela, né? Porque tudo acaba vindo como consequência de um processo de transformação interna. Então, vou pegar um exemplo assim, né? Prosperidade. Prosperidade não acontece para o preguiçoso que acorda às 10 horas da manhã e não trabalha. Mas quando a energia se renova internamente, a preguiça some, né, magicamente uma forte vontade de mudar a vida acontece e o sujeito começa a se movimentar. Aspecto Shiva É, entrou em ação aqui agora, indo para a briga, para a batalha exato. do dia a Se dia. motiva, né? Se motiva, Motivação. mudança de hábitos. Tudo está relacionado à ascensão da energia mesmo. Olha aí que espetáculo. Olha aí que espetáculo. Não tem como deturpar um negócio desse, não. Não tem É, como não pode, só é um crime. fazer movimentos para lá, para cá, não. É. Então, nós temos aí o yoga, nós temos o Lian Kun, nós temos um monte de coisa, Uhum. temos o Tantra como uma alternativa de caminho para quem quer ascender espiritualmente. Isso. Tem escolas que fazem iniciação, se você quer seguir o tantrismo, né? Mas se você quer só atuar como terapeuta tântrico, você pode só fazer o curso de formação mesmo, que contém todas as ferramentas, né, para virar um terapeuta, mas não necessariamente você precisa seguir a filosofia tântrica, né? Porque existem escolas radicais que eliminam carne, eliminam bebida e outras mais libertas. Então você que tem que escolher uma escola, daí vai de cada um. Esse curso que eu indico, ele tem essa opção de fazer a iniciação no Tantra, mas aí é uma conversa bem particular com o instrutor. Precisa ver o perfil individual, né, para saber quem se Uhum. encaixa melhor. Professor, é uma gratidão receber o senhor aqui. Eu acho uma coisa muito esclarecedora e realmente o valor dessas informações, para mim, elas são inestimáveis, porque saber que se anda num caminho torto a vida inteira e de repente uma luz é mostrada da forma correta, o sexo não é pecado, mas a maneira como se trata ele pode ser Exatamente. pecaminosa, né? Porque falar de pecado Uhum. seria mais de cor religioso. Mas a maneira como se Seria trata danosa, é mais danoso para mais o organismo, né? danoso para o Para a próprio, alma até. né? Para o próprio praticante, né? E agora você tem a mesma prática, só que com uma consciência, e aqui você que te encaminha a luz. É Mas fabuloso. voltado para a ascensão espiritual. É. Voltando para a ascensão espiritual, é um caminho para a luz. Professor, eu só tenho a lhe agradecer, Eu que porque agradeço o convite. pelas informações, eu acho que isso daí dá bastante pano para manga. Sabendo que dá Isso vai. bastante pano para manga, eu acho que futuramente a gente pode conversar ainda mais aspectos que não foram tratados hoje. Uhum. A todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui até agora, a minha gratidão por estarem nos acompanhando, comentando, deixando suas opiniões. E eu peço que avisem todos os colegas que esse vídeo vai ficar gravado. Avisando mais uma vez, o vídeo vai ficar gravado. Os contatos do professor eu vou colocar na descrição dos vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram, no IGTV. E quem aqui tiver interessado em adentrar no mundo do tantrismo, seja Botei meu Instagram. botar o Instagram, né? Tanto tá aqui, ó. O pessoal acompanha aqui, @Paulo Adrian com dois N's no final. É o Instagram. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, que eu adoro responder sobre esse assunto e eu me sinto na responsabilidade de ajudar quem procura sobre esse tema. Então eu paro o que eu estou fazendo e respondo, não é masturbação. É isso aqui, ó. É isso aqui. Perfeito. Gente, o Isso. convite está feito. O professor Paulo se disponibilizando a tirar todas as dúvidas.
Eu sei que deve surgir outras dúvidas de algumas pessoas. Muita gente deve olhar ali também na internet, isso aqui eu deveria ter perguntado. Então aproveitem, o professor ele está se disponibilizando e quem quiser rever esse bate-papo vai ficar gravado. Professor, gratidão imensa. O senhor está aqui com a gente. Gratidão também. Namaskar. Muito obrigado. Namastê. Até mais. Até Boa mais. noite, viu? Boa noite.